Filipenses capítulo 2, no verso 12 ao verso 18, eu leio a tradução NVT, a nova versão transformadora. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Então a igreja de Filipos era uma igreja submissa ao ministério e à autoridade de Paulo como apóstolo. Agora que estou longe, porque ele estava preso em Roma, é ainda mais importante que o façam, ou seja, que eles obedeçam, sigam as orientações, que Paulo havia deixado para eles. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Esse termo aqui, trabalhar a salvação, a gente vai entender ele um pouco melhor depois, para a gente não entender de maneira equivocada o que significa trabalhar a nossa salvação. Verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está completando a obra para que nós possamos ser instrumentos da graça e do poder de Deus. 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. É nesse mundo que nós vivemos a nossa fé. É nesse mundo que nós exercemos a fé, a cidadania cristã, nosso testemunho no meio de uma geração, de um mundo completamente perdido, meus irmãos. A igreja não pode se ilhar, afastando-se do mundo. Ela também não pode se corromper com o pecado que ainda há no mundo. Verso 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, ou seja, o dia do Senhor, a volta de Jesus, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Paulo não queria se decepcionar em relação àquilo que esta igreja estava oferecendo. Paulo não queria ter a sensação de ter trabalhado em vão, pregado em vão, sofrido em vão, mas ele tinha certeza que aquela igreja honraria a palavra de Deus. Me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem desta alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Amém, queridos? No capítulo 2 de Filipenses, Paulo ele apresenta 4 exemplos para que nós possamos seguir. Exemplos de fé, de perseverança, exemplos de termos uma vida diante do Senhor e uma mente cativa e submissa à palavra e ao Senhor. Nós precisamos ler aqui a carta de Filipenses com essa perspectiva, uma mente cativa e dedicada ao Senhor através da palavra de Deus. Paulo ele começa o capítulo 2 até o verso 11 citando Cristo como exemplo supremo. Domingo passado falamos sobre o texto. Ele apresenta Cristo como aquele que se humilhou, aquele que se rebaixou à condição de homem, à condição de servo, até morrer na cruz. Jesus ele nos ensina então a importância de sermos servos também. E Jesus fez, segundo Paulo escreve no final do verso 11, tudo para a glória de Deus. Então ele parte do exemplo de Cristo como exemplo supremo. E agora Paulo apresenta mais 3 exemplos. Ele dá o próprio exemplo aqui. Esse texto que nós lemos é o exemplo do próprio apóstolo Paulo. E ele nos dá o exemplo, irmãos, de uma vida prática. A vida de Paulo é um exemplo de uma vida cristã prática. Por isso o tema dessa mensagem é Paulo, exemplo de prática na vida cristã. Depois ele vai apresentar mais 2 exemplos, o Timóteo e o Epafrodito, que são conteúdos para as próximas mensagens. Então, queridos, nós temos que pensar nessa questão de exemplo de Paulo para uma vida prática. E aí eu quero perguntar para os irmãos, o que é tão difícil suportar em nós com relação a um bom exemplo? Qual que é o incômodo para nós de um bom exemplo? Pensa em alguém, pensa numa pessoa que é um bom exemplo para você. Uma pessoa que você se espelha, que você admira pela sua fé, pela perseverança, pelo caráter, enfim. Pensa nessa pessoa como um exemplo. Agora, procura responder. Qual é o incômodo deste bom exemplo para a minha vida e para a sua vida? Sabe qual é o incômodo, meus irmãos? Porque esses bons exemplos,
eles são ineficazes. Porque se nós apenas tivermos essas pessoas como bons exemplos, nada vai mudar na nossa vida. Nós temos que, além de ter eles como bom exemplo, nós devemos fazer como Paulo, imitar a Cristo, o texto que o Alan leu no começo do culto. Não adianta eu olhar para alguém, para uma pessoa, para o irmão e me contentar com ele ter um bom exemplo. Porque o bom exemplo, ele traz para nós este incômodo, ele não altera a nossa vida cristã. Só ter alguém como bom exemplo não muda nada em nós. Nós temos que nos espelhar nesse bom exemplo e ver neste exemplo os traços e a característica de Cristo e imitar então na vida dessa pessoa os traços e as características de Cristo, porque nós não devemos imitar a pessoa. A igreja não é uma fábrica de robozinhos. Você não tem que imitar o pastor, você não tem que imitar nenhum líder. Você tem que olhar para a pessoa, identificar o que está nela, que é de Jesus, e então copiar ou seguir aquilo que essa pessoa resplandece de Jesus Cristo. Então, quando você se depara com um exemplo, você tem que ficar incomodado para ser como aquela pessoa, no sentido de reproduzir na sua vida o que ela está reproduzindo de Cristo na sua vida. Os bons exemplos, eles são ineficazes para nós se nós não nos espelharmos neles para fazermos o que Cristo quer que a gente faça. Cristo é o nosso exemplo supremo de submissão. Mas como praticar o exemplo de submissão de Jesus Cristo? Como sermos humildes como Cristo? Como sermos submissos como Cristo? Como nós nos dedicarmos a Deus completamente como Cristo assim nos fez? Meus irmãos, não é algo impossível. Paulo, quando coloca Cristo como exemplo supremo, não está colocando algo impossível de alcançar. Ele está colocando algo que nós devemos ter como padrão. Nada mais e nada menos que o padrão de Cristo, a estatura de Cristo, do varão perfeito, diz a palavra de Deus. Quando eu procuro alguém para me espelhar, eu tenho que ter Cristo como padrão. Isso é impossível? Não, se nós de fato buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E aí então não é por imitação, mas é por encarnação. O que significa isso? A Bíblia diz que Cristo deve viver em nós. É Cristo habitar no meu coração. Eu vou conseguir ser semelhante a Cristo não por imitação, mas por encarnação, no sentido de Cristo habitar no meu coração. Amém? Esse é um exemplo para não ser seguido quem anda de moto aí na praça. Não faça isso se você anda de moto. Não siga esse exemplo, né? Não perturbe as famílias que estão em casa, as crianças pequenas, os idosos. Não perturbe o culto também, né? Acelerando a sua moto. Não é por imitação, mas é por encarnação. Quando Cristo de fato habita no meu coração, quando Cristo habita no seu coração, quando Cristo encarna em você, aí sim você vai poder então ser semelhante a Cristo. E o que Paulo ele nos ensina aqui? Exatamente o seu exemplo de que ele permitiu que Cristo habitasse nele, Cristo encarnasse nele. Não, nós aqui no sentido espiritual, aí holístico, tá? Não estou falando de Cristo encarnar, possesso ou algo assim. É nós morrermos para nós mesmos e deixar Cristo viver em nós. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. É isso que Paulo vai nos dar aqui de exemplo. Então vamos entrar no texto propriamente dito, queridos. Pensando em Paulo como um exemplo de vida cristã, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Amém? Verso 12. Quando eu estava aí, Paulo se refere ao tempo que ele esteve com os filipenses, por 2 vezes quando ele plantou a igreja, e 5 anos depois quando ele estava na segunda viagem missionária. Ele diz, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Agora eu estou longe, preso em Roma, e ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhar com afinco, desenvolver a vossa salvação. O que é isso, meus irmãos? Desenvolver a salvação é diferente de conquistar a salvação. Por quê? A salvação não se conquista. Por que a salvação não se conquista? Porque a salvação é um presente, é um dom de Deus, é pela graça, conforme Paulo escreve aos Efésios. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Eu não conquisto a minha salvação, eu não trabalho para a minha salvação, eu não posso contribuir para a minha salvação, eu não coopero com a minha salvação, porque se eu fizesse isso,
Cristo seria insuficiente. A minha salvação, ela é um mérito exclusivo da ação de Cristo. O que é trabalhar, desenvolver aqui então a salvação? Nós temos que considerar, meus irmãos, de acordo com o capítulo 1 e o verso 1, que Paulo está escrevendo para homens já declarados santos. Veja o 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, escravo de Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipenses. Então, Paulo estava escrevendo a um povo que já era santo, separado, salvos, já estavam selados com o Espírito Santo. Então, Paulo não está escrevendo aqui no desenvolver a salvação, trabalhar a salvação, no sentido que eles ainda não eram salvos e a salvação precisava ser trabalhada a ponto de ser concluída. Não, eles já eram salvos. Então, o que é completar a salvação ou desenvolver a salvação? É trabalhar até o fim. Aqui tem uma ideia do termo do grego, que significa a pessoa que está escavando ouro. Eu não sei se os irmãos já viram na televisão uma série americana, A Febre do Ouro, onde as pessoas começam a minerar. Já viram essa série? Essa que é a ideia, de minerar até você retirar do solo a última pepita, a última grama de ouro. Essa é a ideia de trabalhar a salvação, de desenvolver a salvação, de ir até o final. Ou a ideia, por exemplo, de um agricultor no campo que está colhendo ali o seu trigo. Ele vai colhendo e ele colhe até tirar todas as espigas do trigo sem deixar nenhum para trás. Então, é desenvolver a salvação, trabalhar a salvação, é ir até o final. É aproveitar o máximo daquilo que Deus tem para nos dar. É usufruir ao máximo o dom da salvação e a graça de Deus. Irmãos, tem muitos cristãos que não usufruem da plenitude, a graça e a salvação de Cristo Jesus. Vivem uma vida medíocre, insignificante, uma vida sem nenhuma inspiração, sem serviço, sem dedicação, sem devoção. É uma vida cristã meio insonsa, meio saloba. Paulo, como diz aqui, trabalhe e desenvolva a vossa salvação, e diz assim: vão até o final, usufruam de tudo que Deus pode dar para vocês através de Cristo Jesus. Não parem no meio do caminho, não deixem Cristo, não se afastem da comunhão, não se afastem da igreja, perseverem, vão até o final, até a última pepita, até o último grama de ouro, até a última espiga de trigo no campo. Façam isso até o final, ou seja, sejam como Cristo. Trabalhar a salvação, desenvolver a salvação, é ter Cristo como alvo, é ter Cristo como meta, e a gente não sossegar, não desistir, enquanto a gente não estiver o mais próximo de Cristo que for possível. Amém, queridos? Paulo está falando de desenvolver a salvação, aplicando também aqui aos conflitos internos na igreja de Filipos. Havia conflitos lá naquela igreja, nós já vimos isso, mas ele está dando essas instruções aqui, para que eles pudessem então resolver esses conflitos, porque ao não resolver os conflitos, eles não usufruiriam da salvação da plenitude, eles iriam então perder ali alguns benefícios, alguns privilégios da graça de Deus. Devemos seguir a Cristo, irmãos, devemos seguir aquilo que vemos de Cristo na vida das outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos cristãos querem tirar o compromisso de si ao citar esse texto, dizendo assim: irmão, não olha para a minha vida, eu sou falho, eu sou pecador, olhe para Cristo, porque Cristo nunca vai te desamparar, Cristo nunca vai te decepcionar. Isso, irmãos, é uma meia-culpa. Isso é tirar um pouco da nossa responsabilidade de testemunho. Paulo, ele fala: sejam meus imitadores. Então Paulo diz: olhem para mim, façam como eu faço, copiem as minhas atitudes, repitam aquilo que eu estou fazendo. Não porque Paulo era o fulano, mas porque Paulo tinha Cristo como seu referencial. Então Paulo estava se espelhando em Cristo, e ele convida a igreja de Filipos a se espelhar em Cristo através dele. Ou seja, aí tem o contexto e o conceito aqui de imitar. Devemos seguir o Cristo que vemos nos outros. Amém? Qual que é o Cristo que as pessoas veem em mim? Qual que é o tipo de Cristo que as pessoas lá de fora do mundo estão olhando na minha vida? Qual que é o tipo de Cristo que eu estou compartilhando com os meus irmãos dentro da comunidade da fé? É esse Cristo que eu vejo na vida dos irmãos que eu preciso imitar e copiar.
E aí, meus amados, se nós não espelhamos Cristo, se nós não refletimos Cristo, o que as pessoas vão inspirar-se? O que elas vão copiar se elas não estão vendo Cristo em nós? Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele está dizendo, vejam o Cristo que está em mim, copiem o Cristo que está em mim, imitem o Cristo que está em mim. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Nós somos diferentes, meus irmãos, do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Veja o verso 14. Façam tudo sem queixa, sem discussão, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, uma vida inculpável, como filhos de Deus. Brilhem como luzeiros, resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia de Cristo, que Ele voltar, vou me orgulhar de vocês. Não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. Você é diferente do mundo, porque o Cristo que está em você faz essa diferença. Então nós somos diferentes das pessoas que não têm Cristo. Elas não espelham Cristo, elas não imitam Cristo, elas não transpiram Cristo, mas nós fazemos assim. Quais são essas diferenças? 4 basicamente aqui. O cristão ele vive sem queixas e sem brigas, mas ele vive em alegria. Lá no mundo você vai ver só briga, só facada, só tiroteio, né? As pessoas se matam, mas dentro do contexto cristão, a gente age sem queixas, sem brigas, a gente age com alegria, nós temos alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, então nós somos diferentes nesse aspecto. Segunda diferença, sem perversão e sem corrupção, mas andamos em retidão. Lá fora, meus irmãos, o mundo está perdido, o mundo está corrompido, o mundo está doido, as pessoas estão fora de si por causa da perversão e da corrupção, do pecado que habita no coração das pessoas. Mas nós somos diferentes, nós andamos em retidão, nós andamos em santidade, nós vivemos para a luz. Terceiro, não andamos em trevas como o mundo anda, mas nós andamos na luz. Paulo diz, brilhem como luzeiros. Então nós temos essa responsabilidade. E à luz do Evangelho, temos que ser luz, temos que ser sal, temos que brilhar no mundo que anda em trevas. E quarto, nós não somos vazios, nós oferecemos a palavra de Deus. O que o mundo pode oferecer para alguém? O que a sociedade pode oferecer para alguém para preencher o vazio do coração ou mudar a condição social, financeira, familiar que as pessoas estão vivendo hoje? O que lá fora a sociedade, o que a prefeitura, o que o Estado, o que o presidente da República pode oferecer para mudar a condição de vida do ser humano? Muito pouco. Mas nós temos tudo o que pode mudar a vida dessas pessoas, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho. Então nós somos diferentes porque não somos vazios. Quando alguém chega até nós, nós temos algo para dar, nós temos a palavra, nós temos Jesus, e é isso que as pessoas mais procuram. Tudo isso, meus irmãos, aonde? Verso 15. Fechados dentro da igreja, tudo isso numa ilha deserta, só a igreja ali, numa comunidade eremita. Tudo isso comprando uma chácara lá em Santa Terezinha e botando alambrados em volta e ficando só a igreja lá dentro? Não. Paulo fala para a gente fazer tudo isso aonde? No meio de uma geração corrupta, corrompida, perversa, pervertida, pecadora, má. Nós temos que ser isso diante desta sociedade. Então, queridos, desenvolver a salvação é não se isolar, mas ministrar ao mundo. Amém? Você como discípulo, eu como cristão, nós como igreja, não devemos nos isolar, como muitas comunidades fazem. Nós devemos ministrar ao mundo. Não é se isolar do mundo, se afastar do mundo, sair do mundo, mas é ministrar ao mundo. É isso que Paulo diz no verso 14 e no verso 15. Façam sem discussão, sem briga, para que ninguém acuse vocês no meio de uma gente, a tradução aqui da minha Bíblia, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Amém? Desenvolva a sua salvação, imite Cristo, tenha Cristo como alvo, cresça espiritualmente, persevere na fé, seja luz, seja sal, seja bênção. Verso 13 agora, buscando o poder de Deus. Como que a gente faz isso então, queridos? Qual que é a fonte da nossa autoridade para poder ministrar no mundo? Veja o verso 13, o que Paulo diz para nós. Verso 13, pois Deus está agindo em vocês
dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então Deus coloca no nosso coração o desejo, a vontade, o ânimo, a disposição, mas Ele também nos dá o poder, a autoridade para fazer a obra. O poder e a autoridade não reside em você, não reside em mim. O poder e a autoridade vem do Senhor. Nós temos que buscar esse poder. Agora, há um princípio aqui. Deus deve agir em nós antes de agir através de nós. Se Deus não agir em mim, Ele não vai agir através de mim. Se Deus não agir em nós como igreja, Ele não vai agir através de nós como igreja. Se Deus não tocar primeiro a nós, Ele não vai através de nós tocar as outras pessoas. Então nós temos que dizer: Deus, faz a sua obra em nós, no nosso meio. A obediência, ela parte do interior, não vem de uma imposição exterior. Não, o pastor pode pedir, o pastor pode clamar, o pastor pode fazer milhões de propostas, como que algo que venha de fora. Mas esse envolvimento, esse poder, essa obediência, esse envolvimento não vem de fora para dentro, brota de dentro do coração. É o Espírito quem convence, é o Espírito quem levanta, é o Espírito quem fortalece. Então você não faz porque alguém está te pedindo, você faz porque você sente prazer e alegria de fazer. Você não faz apenas porque você precisa mostrar um relatório, você faz porque é algo que está no seu coração. A obediência, o serviço, o ministério vem do interior, não é por imposição exterior. A religião busca impor coisas exteriormente em nós, de fora para dentro, mas Cristo, Ele age de dentro para fora. É o Espírito que vai agindo em nossas vidas. De onde vem o poder então, meus irmãos? Vem do Espírito Santo. O poder vem do Espírito Santo. Só para a gente fechar a ideia do interior, veja o verso 27 do capítulo 1. O mais importante é que vocês vivam na sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Enquanto eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a respeito de vocês, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé do Evangelho. E também o verso número 12 do capítulo 2, quando Paulo diz assim: quando eu estava aí, meus amados irmãos, vocês seguiram as minhas orientações, agora eu estou longe, e é mais importante do que vocês façam. Então Paulo está dizendo: não sejam apenas obedientes quando eu estou aí, ou porque eu estou pedindo, porque eu estou mandando. Sejam obedientes porque isso é algo que vem do coração de vocês. De onde vem o poder, irmãos? Do Espírito Santo. O que o Espírito Santo age para nos dar poder? 3 coisas bem básicas, eu quero ser breve aqui. Primeiro, palavra, Bíblia. Sem Bíblia, sem palavra, não tem poder do Espírito Santo. Sem Bíblia, sem Escritura, sem leitura, sem estudo, sem busca, não tem poder. Sem apreciar a palavra, sem degustar da palavra, sem eu me apropriar da palavra, aplicar a palavra no meu coração, sem eu viver a palavra, não tem poder. Se nós negligenciamos a palavra, se nós temos uma vida relapsa com a palavra de Deus, não haverá poder de Deus nas nossas vidas. Segundo, oração, a busca da intimidade com Deus, é um foco também, é um meio do poder do Espírito Santo. Sem oração não tem poder do Espírito Santo. Há um trocadilho cristão ditado, né? Pouca oração, muita oração. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Então, a palavra é importante, mas a oração é importante, a busca da intimidade por meio da oração. Concluímos hoje uma semana, ou 30 dias de oração, uma jornada de oração, por missões e por nossas necessidades. Vamos orar mais, irmãos. E o último, sofrimento. Então Deus derrama seu poder em nós através do Espírito, pela palavra, apreciar, apropriar-se e aplicar a palavra. A oração busca com a intimidade e através do sofrimento. Pastor, mas através do sofrimento, sim. Através do sofrimento, o Espírito Santo vai derramar poder para nós sermos testemunhas. E qual que é a base para isso? O próprio Paulo, quando ele estava em Filipos plantando a igreja aos filipenses, ele caiu preso, ele ficou preso no cárcere. Os irmãos conhecem o texto de Atos capítulo 16. E Paulo vai se referir a essa igreja repetidamente, que o sofrimento dele por Cristo se tornaram bênção, fortaleceram, abençoaram a vida do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, há uma ideia errada na sociedade, enfim, algumas teologias que dizem assim:
venha para Cristo e pare de sofrer. Você já ouviu essa propaganda? Venha para Cristo, venha para a igreja e pare de sofrer. O Evangelho, talvez ele tenha uma mensagem justamente na contramão. Venha para Cristo para sofrer por Cristo. Venha para Cristo, para que através do teu sofrimento por Cristo, você possa então agradar a Deus, glorificar a Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. Dificilmente alguém que vai para Cristo realmente, verdadeiramente, pelo verdadeiro motivo, essa pessoa vai ter uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida plena, sem tribulação, sem dor, sem problema. Essa propaganda que passa na televisão na madrugada, irmãos, tenha cuidado com essa propaganda da televisão da madrugada para cristãos. Venha para Cristo para parar de sofrer. O Evangelho não tem esta mensagem, pelo menos a Bíblia que eu estou lendo. Então, através do sofrimento, nós vamos ter poder. E através do sofrimento, Deus também nos abençoa. Para finalizarmos, queridos, nós temos que crer e esperar uma promessa. Qual que é a promessa? Nos versos 16 ao verso 18, Paulo fala um pouquinho sobre essa promessa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Ponto. Então, no dia em que Cristo voltar, esta é a promessa. Jesus vai voltar, amém? Se Ele voltar, você vai ficar feliz? Não, você vai subir feliz, né? Não vai ficar feliz, vai ficar triste. No dia de Cristo, meus irmãos, no dia de Cristo, quando Ele voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e de que eu não trabalhei inutilmente. Verso 17, contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Não importa se eu morrer. Paulo poderia morrer, ele estava preso em Roma, tenho isso em mente. Quando ele escreve, ele está preso em Roma, aguardando o julgamento. Ele poderia ser solto, como ele acabou sendo, mas ele poderia morrer. Então ele está dizendo, mesmo que eu venha a morrer, me alegrarei. Porque ele tinha certeza de que ele estava entregando a vida dele como uma oferta derramada, uma referência ao sacrifício no Antigo Testamento, a oferta de libação que era feita no templo. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem desta alegria. Qual que é a promessa, meus irmãos? A promessa da vinda de Cristo, a promessa do retorno de Jesus. Uma vida de submissão a Deus vai gerar alegria no porvir. Uma vida de submissão a Deus vai gerar alegria no porvir. Verso 16. O dia de Cristo. Mas uma vida de submissão vai gerar alegria também aqui e agora. Verso 17 e verso 18. Porque a vida eterna, irmãos, ela não começa depois que você morre. A vida eterna começa no dia em que você entrega a sua vida para Jesus. Quando você recebe a Jesus como Salvador, naquele dia, você começa já a usufruir da vida eterna, uma vida com qualidade, uma vida diferente, uma vida abundante. E ela vai continuar para a eternidade. Nós não começamos a desfrutar da vida eterna depois da nossa morte. Por isso, tem alegria hoje, tem alegria agora, tem alegria nesta vida. Sim, irmãos, tem alegria. Não é só sofrimento, não é só dor, não é só desespero. Tem alegrias também. Paulo diz que se nós nos submetermos a Deus, se nós buscarmos imitar a Cristo, se nós buscarmos uma vida com o Senhor, teremos alegria aqui. Na volta de Cristo, Deus vai nos recompensar. Nós vamos ter o galardão, nós vamos ter a colheita dos frutos. Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, verso 16... ele não vai se orgulhar de ter participado da corrida, ou de ter corrido em vão, de ter trabalhado inutilmente. Então, se quando Jesus voltar, Paulo vai ter as suas recompensas pelo seu ministério, há essas bênçãos para nós na eternidade. E também aqui neste mundo, Deus vai nos recompensar. O sofrimento na terra será transformado em glória no céu. Amém? O sofrimento por Cristo na terra será transformado em glória e recompensa no céu. Não precisamos então esperar a volta de Cristo. Esta alegria já é uma realidade presente.
E esta alegria, ela é uma realidade presente através do serviço, através da nossa dedicação a Deus, através da nossa vida de intimidade com Deus. Qual que é a alegria que nós temos, meus irmãos? A alegria de servir ao Senhor. A alegria de você estar aqui 4 horas da manhã mexendo um tacho de feijoada, essa alegria que vem do Senhor. A alegria de chegar aqui 6 horas da manhã, começar a mexer com panela, cortar couve, fritar bacon, fazer arroz, essa é a alegria que vem do Senhor. A alegria do serviço, a alegria de levar o Evangelho para quem está numa casa de recuperação, a alegria de levar o Evangelho para quem está no presídio, a alegria de levar uma cesta básica, a alegria de visitar alguém, de orar, a alegria de servir, irmãos. A nossa alegria está em servir. Então, se eu não sirvo, eu não vou sentir esta alegria. A vida cristã sem serviço é uma vida vazia desta grande dádiva da alegria que nós temos de trabalhar para o Senhor. Paulo diz: eu não quero chegar no dia da morte ou estar lá na eternidade e ter trabalhado em vão. Eu quero ter a alegria de poder ver os frutos desse serviço para o Senhor. Paulo poderia ser morto, mas isso o alegrava. Ele se alegrava, meus irmãos, com a possibilidade de ser morto. O sacrifício e o serviço são características da submissão. O sacrifício e o serviço são características da submissão. Veja o capítulo 2, verso 7 e verso 8. O exemplo de Cristo, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Jesus mostrando alegria no serviço. Verso 21 e verso 22 desse mesmo texto, Timóteo, exemplo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Timóteo estava lá junto com Paulo na prisão, por escolha dele. Ele estava se alegrando por poder servir ao Senhor. E o verso 30, o exemplo do Epafrodito: pois arriscou a vida pela obra de Cristo, esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não puderam fazer. Ah, meus irmãos, o serviço gera uma grande alegria no nosso coração. E é preciso fé para exercitar a submissão. É preciso fé para servir nesse modelo que Paulo está nos desafiando. Então, Deus opera pela palavra, pela oração e pelo sofrimento. Amém? O seu agir reflete-se em serviço na vida diária. Nós precisamos servir na vida diária. Tem um trocadilho cristão também que diz que o crente que não serve, não serve. O crente que não serve para servir, não serve como servo, fazendo esses trocadilhos da palavra. O seu agir reflete-se do nosso serviço diário. Cristo dá o seu exemplo, o Espírito Santo dá o poder. Amém? Cristo é o exemplo, o Espírito Santo dá o poder e o resultado é a alegria. Você olha agora à noite, depois de um dia de trabalho, os crentes estão sorrindo aqui na igreja, felizes, né, Alexandre? Animados, cansados, quase dormindo na cadeira, mas a gente está feliz. Porque o serviço gera essa adrenalina cristã. As pessoas buscam adrenalina em drogas, em várias coisas aí fora, né? As pessoas buscam adrenalina indo visitar o resto do Titanic, não voltam mais. Mas a nossa adrenalina está no serviço cristão. Se você quer uma vida cheia de adrenalina, comece a servir ainda mais. Para nós finalizarmos, irmãos, 5 aplicações bem objetivas nessa noite. A primeira delas: devemos viver a unidade e a harmonia, aqui como reflexo da convivência na glória. Você quer estar na glória de Deus? Amém? Amém. Você quer estar lá com o irmão que está do seu lado, ou você quer estar lá sem o irmão que está do seu lado? Com o irmão que está do seu lado. Então por que a gente vive distante dos irmãos aqui nesta vida? Entenderam o sentido da aplicação? Devemos viver a unidade e a harmonia aqui como um reflexo da convivência na glória. Aqui a gente pode até evitar alguns irmãos, né? Mas lá na glória não vai ter como evitar, não. Lá na glória o Papai do Céu vai botar um, né, de frente para o outro,
Lá o Papai do Céu vai mandar você, né, pedir perdão, se abraçar. E os pais fazem quando os filhos brigam, não é assim? Lá o Papai do Céu não vai permitir que a gente vive sem unidade, sem harmonia. Então, queridos, aqui já é um reflexo, um pré-anúncio da eternidade. Devemos viver a unidade e a harmonia aqui como um reflexo lá na glória. Porque se nós não vivemos em unidade e harmonia aqui, talvez a gente não esteja lá na glória para viver isso lá. Então talvez essa falta de unidade e de harmonia nossa aqui nesse mundo é um indício de que ainda nós não estamos plenamente salvos para estar na glória. Segunda aplicação: todo o processo de salvação é a ação de Deus. Toda aquela pessoa que é salva porque Deus agiu. E a salvação de Deus não vai ficar incompleta. Ela vai ser plena, ela vai ser efetiva, ela vai ser eficaz. Quando Deus salva por completo. Deus faz a obra completa. Deus não faz pela metade, Deus faz por inteiro. Então, Deus vai completar a obra na vida de todos aqueles que Ele está procurando salvar. O processo de salvação é de Deus e não vai ficar incompleta, vai ser plena, vai ser efetiva. Ore, entregue vidas de pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, não desista, persevere. Deus vai te tocar nesses corações e eles serão salvos pelo poder de Deus. Terceiro, não há salvação sem Deus. Não há salvação sem Deus. Fora de Deus não há salvação. O catolicismo romano diz que fora da igreja romana não existe salvação. Mas a Bíblia diz que fora de Jesus, fora de Deus, não há salvação. Não existe outra maneira, outra forma, outra metodologia, não existe outra filosofia, outra religião que possa salvar o homem, a não ser através de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação sem Deus. Deus não impede o homem, que foge da salvação. Então, se não há salvação fora de Deus, por que muitos homens não vão ser salvos? Porque esses homens, eles simplesmente fogem da salvação. Fogem de Deus, eles não querem, eles resistem, eles renunciam, eles fecham o coração, eles se afastam de Deus. Deus vai ao encontro, eles fogem de Deus. Deus chama, eles fogem. Deus busca, eles não querem vir. Não há salvação fora de Deus, mas é o homem que foge do plano salvador de Jesus Cristo. 4. A salvação, ela deixa sinais, queridos, e isso aqui é importante. A salvação deixa sinais. Progresso efetivo. Estamos progredindo na vida cristã? Estamos crescendo? Estamos amadurecendo? Estamos avançando? A salvação, ela deixa uma marca na nossa vida. E essa marca é progresso, é crescimento, é maturidade. Nós estamos buscando sermos como Jesus, a maturidade do varão perfeito, a exemplo de Cristo. Então, se nós não crescemos, se nós não avançamos, se nós não progredimos na vida cristã, existe algo aqui que está fora de ordem. Talvez falte a base, que é a salvação. A salvação traz como consequência o progresso. Outra consequência, temor e tremor. A pessoa que se diz salva, mas não teme diante de Deus e não treme diante da possibilidade de prestar contas para Deus, a pessoa que se diz cristã, mas não teme, não tem nenhum receio de viver uma vida mundana, uma vida em pecado, uma vida separada do Senhor, meus irmãos, não há salvação nesse coração. O coração que não é temeroso diante de um Deus santo é um coração que não é transformado. O coração que não se apavora com a ideia de ter que prestar contas diante de Deus, irmãos, esse é um coração que não foi convertido. A salvação deixa como característica e sinal temor e tremor. Temor não é medo de Deus, mas é reverência, é respeito. Tremor é naquela ideia de que você vai prestar contas para Deus. E aí você vai abrir a sua vida e Deus vai te julgar por tudo que nós fizemos. Terceiro, a salvação deixa como sinal a serenidade e a segurança. O cristão não é um cristão apavorado, afoito. O cristão não age por impulso. O cristão não age na força do braço. O cristão não é o Pedro que saca a espada e quer matar os soldados que estão prendendo a Jesus. O cristão, a salvação deixa como marca a serenidade, o fruto do Espírito, a longanimidade, a paz, a paciência.
O cristão tem essa marca na sua vida, a segurança da sua salvação, a segurança em Cristo, a segurança de ter o seu Deus. O cristão não vive desesperado, inseguro. Temos preocupações, temos angústias, sofremos algumas ansiedades, somos seres humanos, temos uma natureza assim ainda humana, mas isso não pode ser em escala muito doentia. A salvação deixa uma marca, a marca da pureza, a marca da santificação. O cristão não vive em pecado. O cristão não se alegra no pecado. O cristão não se chafurda no pecado. Chafurda, né? Chafurda no pecado, né? O cristão não é que nem um porco que sai da lama e é lavado, depois ele vai, né? Chafurdar é isso, é se rolar na lama de novo. O cristão tem como marca pureza, santidade, retidão diante de Deus. E último, a salvação deixa como marca o esforço missionário, dedicação, pregação, evangelismo, plantação de igreja. Nós temos que ter essas características como sinais de salvação: progresso efetivo, temor e tremor, serenidade, segurança, pureza e esforço missionário. E última aplicação, irmãos: devemos buscar o poder na vida cristã para se alegrar de não trabalhar em vão. Por que muitas vezes o nosso trabalho é em vão? Porque a gente não está fazendo esse trabalho direito. A gente não está fazendo o trabalho no poder de Deus, na autoridade de Deus. O trabalho que nós fazemos ele é em vão se nós fazemos pelos motivos errados e pelas intenções erradas. Mas se nós fazemos pelo motivo certo, nós vamos ter a bênção e a alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, abençoa a sua igreja. O exemplo de Paulo, de vida cristã prática. O que ele coloca aqui aos Filipenses é o espelho da sua vida cristã. Que nós possamos nos espelhar neste exemplo de Paulo, tendo Cristo como nosso padrão. Nós possamos imitar o Cristo que está nos meus irmãos. Que eu possa ter uma vida de submissão, uma vida cristã ativa, uma vida de serviço, uma mente cativa e submissa ao poder de Jesus. Nos abençoe, assim nós oramos. Amém e amém.